Boa tarde, amigos e amigas da 93, telespectadores da nossa TV. O Conselho Nacional de Justiça aprovou na última terça-feira uma resolução que estabelece regras para a atuação de juízes nas redes sociais. Juízes. A versão que é endossada pela maioria dos conselheiros foi apresentada pelo presidente do colegiado, ministro Dias Toffoli, e traz regras menos rígidas em relação àquelas que haviam sido propostas no voto do relator. O texto, no entanto, mantém a proibição de apoio ou crítica a políticos e partidos. Mesmo com as mudanças, conselheiros que se opõem à publicação das normas afirmaram que a imposição de uma análise a priori sobre o que vai ser escrito nas redes sociais configura censura prévia. Daí começa a polêmica. Um dos pontos mantidos proíbe que os juízes emitam opinião que demonstre atuação em atividade político-partidária ou que se manifestem. Foi assunto político-partidário, o juiz não pode dizer nada nas redes sociais. Em apoio ou crítica públicos a candidatos, lideranças políticas ou partidos políticos, também da mesma maneira, nada pode ser dito. E aí começaram as discordâncias, o bate-boca, e o texto faz uma ressalva de que a proibição não atinge as manifestações a respeito de programas de governo ou projetos de lei de interesse público ou que tenham relação com a atividade do Poder Judiciário. E também fica vedado aos juízes usarem as redes sociais para opinarem sobre processos pendentes de julgamento, seja de sua própria responsabilidade ou a cargo de outros magistrados, que também não podem, os juízes, os magistrados, criticarem despachos, votos e sentenças. Aliás, estas vedações já são citadas na Lei Orgânica da Magistratura. Quer dizer, muita polêmica, muito disse-me-disse a respeito da questão, quando o Conselho Nacional de Justiça cria regras para as redes sociais e proíbe juízes de elogiarem ou criticarem aqui, especificamente, os políticos. Está valendo, mas ainda muito o que falar ainda. Ainda muito o que se dizer a respeito do assunto. O nosso livro de hoje é de um talento da terra, esse homem inteligentíssimo, chamado Armando Negreiros. Crônicas quase agudas, histórias daqui, dali, dalhures. Fantástico, Armando Negreiros. Eu li esse livro numa tacada só, já faz um tempo já. Aí trouxe aqui para sortear e ele foi embora, não voltou mais. Aí eu recebi agora outro presente. Aliás, teve uma pessoa, que nós não sabemos quem é, que deixou lá no Jornal de Fato, lá com o amigo César Santos, César também não sabe, o senhor deixou lá na recepção do jornal alguns livros, e esse estava entre eles. Eu quero daqui, muita gente já me doou o livro nessas condições, doa e não quer aparecer. Obrigado a você, ele ou ela que fez essa doação, nós agradecemos. Já estamos aqui com uma dessas relíquias para o sorteio de hoje. E Armando Negreiros, de próprio punho, escreve. Concorde, discorde, critique, goste ou desgoste. Mas a controvérsia, a polêmica e a discussão, sempre com bom humor, são indispensáveis. Muito obrigado e um forte abraço. Belíssimo livro. Armando Negreiros, Crônicas Quase Agudas. Pode participar a partir de agora pelo nosso WhatsApp 988-686150 e mandar a sua inscrição, porque
está valendo. César Santos, boa tarde. Boa tarde, Edmundo. Boa tarde, amigos do Observador Político. Estamos iniciando mais um programa nessa quinta-feira, 19 de dezembro. Olha, me chamou a atenção, porém sem surpreender, uma citação do ministro de Minas e Energias, o Bento Albuquerque, ao participar de um evento em Natal sobre economia. Ele disse que talvez nunca mais a Petrobras represente 60% do produto interno bruto do Rio Grande do Norte, como aconteceu no passado. E ele, evidentemente, citou que outras empresas ocuparão esse espaço, sugerindo o ministro, claro, ao plano de incentivo à exploração de petróleo em terra por empresas privadas. Como todos nós sabemos, a Petrobras acelerou o processo de desinvestimento no Rio Grande do Norte, transferindo os chamados poços maduros para a iniciativa privada, com destaque para os 34 campos terrestres no polo de Riacho da Forquilha, que fica aqui na região de Mossoró. A Potiguar EIP SA, que é a subsidiária da PetroRecôncavo, pagou 384 milhões de dólares à Petrobras para adquirir esses 34 campos de petróleo terrestre. Outros campos foram vendidos nesse processo que a Petrobras está acelerando, mas que começou há pelo menos uma década. É a nova realidade dessa área econômica do Rio Grande do Norte. A produção de petróleo em terra será explorada definitivamente pela iniciativa privada, enquanto que a Petrobras vai continuar com as suas atividades dentro do seu próprio negócio aqui no Rio Grande do Norte, como, por exemplo, a exploração em mar. A mudança de rota da Petrobras é uma questão de mercado. Isso a estatal de petróleo não tem como fugir. Não adianta imaginar que a empresa tem uma participação de alto relevo na economia do Rio Grande do Norte, como no passado, porque isso não vai acontecer mais. No entanto, a indústria petrolífera potiguar continuará importante para a economia do Estado. Esse papel, a partir de agora, será exercido por novos atores, ou seja, as empresas privadas que estão chegando para explorar esses campos que foram adquiridos junto à Petrobras e que estão prontas para fazer investimentos bilionários, principalmente na região de Mossoró. Vale lembrar que o programa de desinvestimento da Petrobras no Rio Grande do Norte começou no início dessa década, quando a estatal priorizou o pré-sal em detrimento da produção terrestre. A redução de investimentos passou a ser visto ano a ano, e o Rio Grande do Norte, principalmente aqui na região de Mossoró, sentiu bastante. Por exemplo, entre 2012 e 2013, a queda de investimento na Petrobras no estado foi de 300 milhões de reais. Desceu de 1 bilhão e 600 milhões em 2012 para 1 bilhão e 300 milhões em 2013. O impacto foi sentido de imediato na economia local. Para se ter ideia, entre 2012 e 2013, mais de 1.500 trabalhadores perderam o emprego na região de Mossoró. Vale lembrar que em abril de 2013, e aí eu não sei se o cidadão está com a sua memória reavivada, mas naquele ano, né, em 2013, em abril, a então governadora do Rio Grande do Norte, Rosalba Ciarline, que hoje é prefeita de Mossoró,
juntamente com a bancada federal do Estado e outros agentes econômicos e políticos, foram recebidos em audiência pela presidente da Petrobras naquela época, Graça Foster, para protestar a retração de investimentos e cobrar a permanência da Petrobras no Estado. Naquela ocasião, Graça Foster descartou a intenção de retirada de investimentos, mas a sangria não foi estancada. Aquela reunião com a presidente da Petrobras, na realidade, serviu apenas para políticos distribuírem releases à imprensa com a falsa verdade de que a estatal iria preservar investimentos em solo potiguar. A gente sabia que isso não ia acontecer e nós comentamos isso naquela época. Fomos mal compreendidos, alguns achando que a gente estava torcendo por quanto pior, melhor. Não, a gente estava observando exatamente a atuação da Petrobras, que já estava priorizando o pré-sal, e via que a atividade, a exploração de petróleo em terra no Rio Grande do Norte já não era rentável para a estatal como antes, e que de fato não era. Esses campos maduros que a Petrobras vendeu esse ano para empresas privadas, elas não davam mais lucro à Petrobras. A produção ela foi caindo ano a ano e não interessava mais. Se a Petrobras não vende esses campos maduros, esses campos estavam aí, sem produzir absolutamente nada, devido a essa nova política entendida pela estatal de petróleo. Pois bem, de resto, sobrou apenas um discurso político de ocasião, como acontece agora. Nós tivemos recentemente deputados federais de oposição ao governo federal fazendo uma manifestação, né? Inclusive o PT do Rio Grande do Norte se envolveu nessa manifestação, né? O senador Jean Paul Prats, a deputada federal Natália Bonavides, também a senadora Zenade Maia, que é do PROS, afirmando que o governo federal estava retirando a Petrobras do Rio Grande do Norte dentro de um processo de venda da empresa, que é dos brasileiros, para investidores estrangeiros. Era discurso ocasião, discurso flácido, para ser mais direto, né? Porque esse processo de desinvestimento começou no governo do PT. Começou lá atrás, no governo do PT, não começou agora. A Petrobras está concluindo agora esse processo de desinvestimento no Rio Grande do Norte. Isso aí foi começado há 10 anos. Hoje, na minha coluna, no Jornal de Fato, inclusive, eu publiquei a foto daquela audiência da comitiva do Rio Grande do Norte com a então presidente da Petrobras, Graça Foster. Audiência que ocorreu em abril de 2013, quando o Rio Grande do Norte já havia perdido 1.500 empregos na indústria do petróleo, quando as subsidiárias já estavam fechando as suas portas porque estavam quebradas. Lá em 2013, isso há 6 anos. Então, discursar agora que estão querendo acabar com a Petrobras é discurso flácido, politiqueiro, discurso para enganar a boa-fé das pessoas. O fato é que a indústria de petróleo continuará importante para o Rio Grande do Norte, e agora com novos atores. Quem são esses atores? São as empresas que compraram esses campos maduros e vão passar a explorar. A PetroRecôncavo vai começar a explorar a partir de 2020, bem no início de 2020. Né? Eu estava olhando os números que foram levantados pela Rede Petro, divulgados inclusive ontem, só nesse ano, essa indústria, ela abriu 1.116 novos postos de trabalho na região de Mossoró. E a previsão é que esse número seja bem maior no próximo ano, com o início das atividades de forma mais efetiva da PetroRecôncavo. Lembrando que essa empresa vai instalar a sua sede em Mossoró, conforme o seu presidente anunciou, o seu presidente chamado Marcelo Magalhães. Ele confirmou que a empresa vai se instalar em Mossoró, vai priorizar a mão de obra local e regional. Então a indústria de petróleo continuará forte. A Petrobras vai permanecer com seus negócios no Rio Grande do Norte
porém direcionando os seus investimentos para outras áreas, como, por exemplo, para a exploração de petróleo em mar. Então é isso. Qualquer outro discurso não passa de discurso de ocasião, discurso politiqueiro, para tentar enganar a boa-fé das pessoas. Interagindo aqui com os nossos amigos e amigas, já começando com um apelo que é feito pelos moradores da rua, deixa eu ver aqui, Rua Carmelita Lima de Góes, eu só não tenho aqui o bairro, mas é bem fácil de identificar. É a rua do Clube Aspetro, hoje chama-se CEP Mossoró, CEPEMO, antigo Aspetro. Tem ali, eu não sei se ali é Xabeirinha, parte do aeroporto, mas é a Rua Carmelita Lima de Góes. Exatamente na Rua do Aspetro, dois apelos que são feitos. Nosso amigo Assis, que é o próprio responsável lá pelo clube, ele disse que já procurou, já falou com secretários e tudo mais. A rua é esburacada e escura, mas de uma maneira assustadora e absurda até. Buracos, não tem um palmo de chão que não tenha buraco. Horrível. E totalmente às escuras, uma escuridão, inclusive o clube abre a partir de quinta-feira, as pessoas que vão frequentar, que chegam lá para o clube, se assustam, porque tem que andar em marcha muito lenta, um monte de buracos, e a rua totalmente escura. Vamos fazer então um apelo aqui, repito, a Rua Carmelita Lima de Góes, onde está o Aspetro, o antigo Aspetro, hoje é sempre bom, mas é conhecido como Aspetro, para que o setor responsável da prefeitura possa, setor de iluminação pública, iluminar, porque a escuridão está muito grande. E a buraqueira que tem ali. Inclusive o depoimento de um cidadão aqui, amigo nosso, olha, muito perigoso mesmo transitar, o que você está dizendo aí. Eu sou frequentador do clube, lá do Aspetro, e sei muito bem a situação em que ali se encontra. Para lá de complicado, vamos fazer esse apelo mais uma vez. O cenário aí é assustador, né? Você tem o buraco, a escuridão e a insegurança. É assustador. Juntando as três coisas. É difícil você se encorajar a sair de casa para ir para um clube aprazível, né, como é o Aspetro, né? É bom ir ao Aspetro, mas se tornou ali, as suas imediações, uma área de risco. Você para chegar ao Aspetro, você tem que passar por uma rua cheia de buraco, escura e que não tem segurança? É um risco tremendo. Né? César, vamos pedir às autoridades que adotem medidas, né? O Daniel Araújo está dizendo aqui que a Petro Recôncavo já se instalou em Mossoró, na rua César Leite. Sim, está chegando, exatamente. Já foi dito. E outra coisa aqui importante, que nós estamos aqui falando, é a respeito dessa questão dos leitos hospitalares. Inclusive, é destaque no Jornal de Fato, Saúde credencia novos leitos de UTI em Mossoró. 10 leitos de UTI adulto do Hospital São Luís foram credenciados pelo Ministério da Saúde, conforme portaria tal. O hospital passa a atender pelo Sistema Único de Saúde. Aí o cidadão diz aqui... 10 leitos adultos. Né? 10 leitos. O cidadão diz aqui, meu nome é João Vieira, pergunta para a bancada, estou perguntando, que esse assunto que está em evidência sobre 10 leitos de UTI para o Hospital São Luís, o que é muito bom para a saúde de Mossoró, ele está dizendo o seguinte, César, o deputado Alisson afirma que esse projeto estava engavetado na Secretaria de Saúde de Mossoró. Há algum interesse da Prefeitura em dificultar esse projeto? Houve isso? Olha, eu não tenho conhecimento, não. Eu acho achando até engraçado essa... primeiro, feliz pelo Ministério da Saúde ter credenciado mais 10 leitos de UTI adulto para Mossoró. Trata-se de uma necessidade urgente. Né? Quem precisa e depende do Sistema Único de Saúde sabe o sofrimento que é quando tem alguém que precise de UTI e nós não temos leite suficiente para atender a demanda. Então, é uma notícia importante, é uma notícia que a gente tem que aplaudir. Por outro lado, a guerra política tornou-se engraçada. Por quê?
Porque agora que chegou o credenciamento foi autorizado através de portaria publicada no Diário Oficial da União, agora apareceram os pais da criança. Aí o que nós temos que dizer é o seguinte: a bancada federal do Rio Grande do Norte, né, membros da bancada federal, tiveram um papel importante junto ao Ministério da Saúde para que esses leitos fossem credenciados. Ponto. Agora, vem o deputado Alisson Bezerra, que é um deputado estadual, assumir que foi ele que conseguiu. Ora, Alisson Bezerra chegando em Brasília, com todo respeito ao mandato de deputado estadual, não vale absolutamente nada. Absolutamente nada. Alisson querer assumir essa condição é virar chacota. Alisson Bezerra não tem qualquer influência dentro da Assembleia. O deputado de primeiro mandato ainda está conhecendo os corredores da Assembleia, não tem uma atuação que diga assim, esse aí é uma liderança. Tá. Aí dizer que foi a Brasília e conseguiu os leitos é virar piada. Vamos combinar. Vamos combinar. Isso é uma luta, sim, se a bancada federal chegar e afirmar isso. Essa foi uma luta nossa junto ao Ministério da Saúde, tudo bem. É verdade. E isso é o papel da bancada federal do Rio Grande do Norte. Agora, um deputado estadual afirmar que saiu daqui de Mossoró, passou por Natal, foi para Brasília, e lá em Brasília conseguiu no Ministério da Saúde credenciar 10 leitos para um hospital de Mossoró, é querer curtir com a cara dos moçoroenses. Sinceramente, eu acho que o deputado Alisson poderia ter evitado, né, esse constrangimento. Né? Vai virar chacota. Me permita, César, entrar aqui no seu comentário, porque isso me parece que o deputado estadual, eleito pelo Mossoró e pela região, está partindo daquele princípio, daquele time que joga da seguinte maneira: quanto pior, melhor. Não, ele está, assim, eu acho uma tentativa de pegar carona. Inclusive, teve até um episódio, né, foi constrangedor, entre o deputado estadual Alisson e o senador Stiverson Valentim. Stiverson decidiu colocar uma emenda de 16 milhões de reais para beneficiar o Hospital Tarcísio Maia. E para que essa emenda pudesse ser aprovada, foi preciso se elaborar um projeto, né? Um projeto de aplicação de 16 milhões no Hospital Tarcísio Maia. E o Stiverson Valentim pediu o apoio da Universidade Federal Rural do Rio Grande a UFESA, aqui em Mossoró. E quando o Stiverson Valentim, quando o senador chegou para conversar com o reitor, José de Arimateia, o Alisson Bezerra, o deputado Alisson, estava lá. Participou do encontro, quando saiu, através de sua assessoria de comunicação, jogou releases nas redações de rádio, jornal e televisão, afirmando que ele estava conseguindo 16 milhões para o Hospital Tarcísio Maia. O senador Stiverson Valentim virou um arara, inclusive até ensaiou recuar desses investimentos se o Alisson Bezerra continuar dizendo que foi ele que conseguiu essa emenda para o Tarcísio Maia. Então, acho que o Alisson Bezerra, ele deveria, né, fazer um bom mandato na Assembleia Legislativa, ele tem condições de fazer isso, defender coisas de Mossoró na Assembleia Legislativa. Agora, sair afirmando que tem conseguido coisa em Brasília para Mossoró é virar chacota, motivo de chacota. A sua influência, o seu trabalho em Brasília é zero. Vamos ser diretos. É zero. Não tem qualquer influência. Agora, ele poderia, de uma forma mais humilde, dizer o seguinte: eu pedi a um deputado federal que trabalhasse em prol do credenciamento das UTIs. Eu pedi a deputado federal tal que fizesse isso. Agora, dizer que foi a Brasília e conseguiu o credenciamento de UTIs, de UTI para um hospital de Mossoró, junto ao Ministério da Saúde, quando ele sequer tem acesso à rampa desse ministério, é querer enganar o cidadão de bem. Portanto, esse credenciamento é importante. Houve uma luta importante em Brasília de membros da bancada federal e agora falta agora os trâmites finais
para que finalmente o Hospital São Luís possa atender a população com 10 leitos de UTI adulto através do Sistema Único de Saúde. Que é uma belíssima notícia para a saúde de Mossoró e estamos precisando que venham sempre benefícios e notícias assim. Pedindo para repetir o livro Crônicas Agudas, ou Crônicas Quase Agudas, de Armando Negreiros, o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse ontem que o governo pensa em um tributo sobre transações digitais para compensar aqueles que devem deixar de ser cobrados sobre a folha de pagamento. Essa mudança, segundo ele, prevista na reforma tributária. E o ministro falou também à imprensa nessa quarta-feira para apresentar o resultado de 2019. Enfim, Guedes, ministro, homem forte do governo. O governo estuda baixar estudar taxa sobre transação digital em vez de folha de pagamento. Eu sei o seguinte, que, olha, qualquer imposto que venha, sei que o governo tem lá as suas razões, mas qualquer imposto que venha é para machucar a população. Não é para menos, né? Diante do tanto que a gente já tem. Olha, vou fazer um registro aqui rápido, Edmundo. Um leitor da nossa coluna no Jornal de Fato fez contato através de nossos endereços eletrônicos, cobrando, né, desse jornalista porque que eu não fiz um textão defendendo a Paulo Freire, que foi chamado de energúmeno pelo presidente Jair Bolsonaro. Paulo E aí, calado já é uma defesa. pois é, e aí eu fiz duas observações, né? Os meus motivos, os motivos pelos quais eu não teci comentário em relação a isso. Primeiro, Paulo Freire, o brasileiro mais citado em obras acadêmicas no planeta, dispensa qualquer defesa. Segundo, eu não me incluo na lista ou na chatice de repercutir frases cretinas do presidente chato Jair Bolsonaro. Paulo Freire, penso, responderia também com silêncio. E quando se repercute frases cretinas do presidente chato Jair Bolsonaro, está fazendo exatamente o jogo dele. Ele joga essas frases para trazer os holofotes. E a grande imprensa acaba caindo nessa armadilha. Certamente, quando Jair Bolsonaro, quando sai com essas frases cretinas, devidamente preparadas em laboratórios cretinos, ele deve ficar dando gargalhadas quando a grande imprensa repercute. Olha, mais um homicídio em Mossoró. Homicídio número 208. Homem é encontrado morto com perfurações de tiro nas Malvinas. Hoje é 19 de dezembro. Estamos a 12 dias do final de 2019. Mossoró registra o seu homicídio número 208. Repito, homem encontrado morto com perfurações de tiros no bairro Malvinas. Olha, a Prefeitura de Mossoró depositou ontem nas contas dos servidores municipais aniversariantes no mês de dezembro, depositou ontem o 13º salário. Hoje está depositando os 60% restantes do 13º salário de aposentados e pensionistas. A primeira parcela do 13º salário desse segmento já havia sido paga em junho deste ano. Dessa forma, a Prefeitura de Mossoró quita o 13º salário dos servidores com 2 dias antes do prazo legal, que é 20 de dezembro. A assessoria de comunicação do município anunciou que a Prefeitura está trabalhando para pagar os salários de dezembro até o dia 31. Né? Há um esforço nesse sentido. Em relação ao governo do Estado, a primeira parcela do salário de dezembro já foi paga, né? Começou na sexta-feira, no sábado, dia 14, e foi concluído na segunda-feira, dia 16.
A última parcela será paga no dia 29 de dezembro, conforme o calendário anunciado pelo governo. Em relação ao 13º salário, o governo do estado está aguardando a entrada dos recursos extras da seção onerosa do pré-sal para pagar o 13º salário de 2019. Esse dinheiro deve cair na conta do estado, provavelmente no dia 30 ou no dia 31. Se der tempo, o governo faz a transferência do 13º no dia 31. Se não houver tempo hábil, esse pagamento sairá no dia 2 de janeiro, ou seja, no primeiro dia útil do próximo ano. Quanto às 3 folhas de salários atrasadas, ou seja, novembro, dezembro de 2018 e o 13º salário de 2018, a governadora Fátima Bezerra está trabalhando com a possibilidade de, em janeiro, pagar a folha de novembro. E aí ficaria restando dezembro e 13º salário de 2018. Vale aqui a gente ressaltar que nesse primeiro ano da gestão do governo Fátima Bezerra, ela concentrou todos os seus esforços para levantar recursos para pagar as 3 folhas de 2019. Esse foi o esforço do governo. O governo não tem qualquer outra ação que não seja essa. E aí o governo conseguiu pagar as 3 folhas de salário de 2019. Mas, por outro lado, o governo deixou de honrar compromissos com fornecedores, prestadores de serviços e deixou de pagar quase 100 milhões de reais de parcela de empréstimos. Essas parcelas, elas foram pagas pela União. A União, que é a credora, ela pagou essas parcelas. A União iria bloquear o Fundo de Participação do Estado, os recursos do Rio Grande do Norte, do FPE. Mas a governadora Fátima Bezerra conseguiu, por antecedência, o que nós chamamos de tutela antecipada, junto ao Supremo Tribunal Federal, para que o FPE não fosse bloqueado para pagar essas parcelas de empréstimo. Mas a gravidade disso é que o Estado do Rio Grande do Norte, o governo do Estado, não pode contrair empréstimo com a União sendo a credora até setembro do próximo ano. Dona Maria de Lourdes, lá no Aeroporto 2, está perguntando aqui, a gente já informou ontem, mas vamos repetir aqui para a senhora sobre o salário mínimo. O salário mínimo do ano que vem é 1.031. Seria 1.039, o governo cortou R$8, aí será 1.031 e o aumento, que a senhora perguntou aqui, quer saber em relação ao atual, que é 998 para 1.031, R$33 é o que vai aumentar o salário mínimo para janeiro do ano que vem. Do jeito que eu disse ontem, do jeito que está o preço da carne aí, vai dar para comprar 1 quilo de colchão duro. Mole não deve dar, não. Só tem um detalhe, esse valor ainda não é definitivo. Não. Esse valor está... Pode sofrer alteração para mais ou para menos. Ou para menos. Esse valor foi definido na aprovação do texto final do Orçamento da União 2020, que foi aprovado pelo Congresso, fixando em 1.031. Porém, esse valor pode ser mais ou menos conforme a inflação dos 12 meses de 2019. Essa inflação ela sairá na primeira semana de janeiro. Conforme a inflação, se define o valor do salário mínimo do próximo ano. César, uma boa colocação aqui do Enoque para você, para seu comentário. Boa tarde, amigos. Edmundo e César Santos. Ele diz o seguinte, esses possíveis nomes pré-candidatos à Prefeitura de Mossoró no ano que vem, 2020, possuem algum peso? Aí ele cita Isolda, doutor Daniel, Alisson. Ele diz assim, esses nomes podem fazer frente à atual gestora, Rosalba Ciarline? Olha, nós temos hoje o quadro sucessório de 2020, nós temos hoje 7 nomes à Prefeitura de Mossoró. Nós temos a prefeita Rosalba Ciarline, que é candidata natural à reeleição, muito embora ela ainda não tenha se posicionado de público em relação a isso, mas não há dúvida que ela será candidata à reeleição. E na oposição nós tínhamos 6 nomes
6 nomes que pretendem disputar a prefeitura. Nós temos Isolda, do PT, temos Alisson Bezerra, do Solidariedade, Dr. Daniel, do PSL, que daqui a pouco vai para a Aliança pelo Brasil, temos a professora doutora Thelma Gugel, pelo PSOL, o geólogo professor Gutenberg Dias, PCdoB, e o empresário político Jorge do Rosário, do PL. Eu penso que a oposição, se ela conseguisse uma união em torno de um projeto só, seria muito forte para enfrentar a candidatura à reeleição da prefeita Rosalba Ciarline. E aí o Enoque pode perguntar, há possibilidade dessa união? Eu penso que a possibilidade pode existir, mas ela é muito pequena. Por quê? Porque dentro desse universo de oposição, há interesses de partidos, há interesses individuais, né, que são conflitantes. Por exemplo, como é que nós podemos imaginar no mesmo palanque Isolda Dantas, do PT, que faz uma oposição, eu diria, radical ao governo do presidente Jair Bolsonaro, colocar no mesmo palanque o doutor Daniel, que é o representante do governo do presidente Jair Bolsonaro em Mossoró. Eu não vejo possibilidade desses dois políticos dividirem o mesmo palanque ou subir ao mesmo palanque para um projeto único. É difícil imaginar a Isolda Dantas abrindo mão de ser candidata para apoiar o empresário Jorge do Rosário, por exemplo, ou Jorge do Rosário e apoiar o Isolda Dantas, ou Isolda Dantas e apoiar o Alisson Bezerra. O fato é, o PT tem um projeto de candidatura própria para a Prefeitura de Mossoró e não abre mão disso, isso está definido. O que o PT vai trabalhar agora é a possibilidade de encontrar um vice dentro desse universo. A preferência do PT, isso é informações de bastidores, é que o vice de Isolda seja o empresário Jorge do Rosário. Esse é o sonho, o desejo do PT para as eleições de 2020. Já o geólogo Gutenberg Dias, do PCdoB, quer ser o vice na chapa do PT. Então, essas são situações que se impõem, né, e que desafia a possibilidade de unificação das oposições para enfrentar a prefeita Rosalba Ciarline. No entanto, penso que cada partido vai buscar a sua melhor condição para chegar forte no pleito eleitoral do ano que se aproxima. O cenário do momento é esse, mas não é definitivo. Aqui nós estamos falando de conjecturas baseadas no que temos de momento. Nosso amigo Claudino, grande fotógrafo Claudino. Seu amigo, o deputado Alisson tem algum vídeo ou áudio de conversa dele com o ministro da Saúde a respeito do Hospital São Luís? Acredito que não. Não ouvi falar, nem acredito que tenha um vídeo, nada áudio gravado da conversa dele, se ele conversou com o ministro, essa coisa toda. Ô, Edmundo, então, um senador da República, um deputado federal de baixo clero, para ter acesso ao ministro da Saúde, é uma dificuldade muito grande. Você imagina o ministro da Saúde abrindo a sua agenda para receber em audiência deputados estaduais? Nós temos 26 estados e mais o Distrito Federal. Quem tem que receber deputado estadual em audiência é o governador do seu estado. Né? A questão, eu vou repetir aqui, o que Alisson está fazendo é apenas tentando tirar proveito de uma situação que ele não tem importância nenhuma. A importância dele nessa questão dos leitos de UTI do Hospital São Luís é zero. É zero. O que ele pode... Agora, se ele poderia dizer o seguinte, olha, eu fui ao deputado Bendes Leocádio e pedi ao deputado que falasse lá no Ministério da Saúde. Eu fui ao deputado General Girão e pedi ao deputado General Girão. Eu fui a fulano, senador do Rio Grande do Norte, pedi apoio. Agora, dizer que conseguiu isso junto ao Ministério da Saúde, né, repito, virar motivo de chacota na cidade.
Forçação de barra mesmo. Vamos ao intervalo e a gente volta daqui a pouco na sequência do Observador Político. Desfrute o sabor da felicidade nos momentos que pedem um gostinho doce ou para os momentos de sabor mais forte, marcante, porque até o dia mais comum se torna especial com o sabor certo. Desfrute Gelateria e Café. Na BrisaNet você tem a internet com conexão estável para ouvir música, assistir filme e jogar online. Tem telefone fixo com liberdade para falar o quanto quiser, economizando na hora de pagar. Ah, e a BrisaNet agora também é móvel. Escolha o plano que seja a sua cara. Fale e navegue à vontade de qualquer lugar com o chip Brisa Móvel. BrisaNet, nosso link favorito é te conectar ao mundo. Há mais de 40 anos, um grupo de médicos criou uma organização de emergência médico-humanitária capaz de oferecer ajuda às pessoas em meio a desastres naturais, epidemias ou guerras, atendendo os mais necessitados sem se importar com raça, religião ou ideologia. Hoje, Médicos Sem Fronteiras envia equipes totalmente preparadas para responder a emergências por todo o mundo. Nossos profissionais são financiados por pessoas como você e eu. Conheça-nos, participe, apoie, porque juntos chegamos mais longe. SAMU 192, boa tarde. Oi, o que aconteceu na cidade aqui na rua? Tem gente ferida. O 192 do SAMU não é para brincadeira. Uma ligação falsa atrapalha nosso trabalho e pode custar a vida de outras pessoas. Não passe trote nem congestione a linha. Só chame o SAMU em caso de emergência mesmo. Fale com seus amigos e o pessoal de casa sobre o uso correto do 192 e seja um defensor da vida junto com o SAMU. TCM Responsabilidade Ambiental. Feche bem o registro e verifique se continua contando o relógio para detectar vazamentos. Uma gota vazando por segundo são 30 litros de água desperdiçados por dia. Diminua o tempo debaixo do chuveiro e não se esqueça de fechar a torneira ao se ensaboar. Uma ducha rápida, em vez de um banho demorado, pode economizar até 150 litros de água. As lojas Mister Capas, sempre com grandes promoções para você. Capas, películas e acessórios para o seu celular ou tablet. Além de uma variedade gigantesca de produtos e agora também com celulares em até 10 vezes sem juros. E baterias originais com 1 ano de garantia. Carregadores por apenas R$ 9,99. Fones de ouvido apenas R$ 9,99. Cabos USB apenas R$ 5,99. Capas para tablets apenas R$ 9,99. Venha conhecer o Paredão Mister Capas, vizinho à loja da Augusto Severo, com capas a partir de R$ 2,99. Lojas Mister Capas, a maior do estado. Olá pessoal, eu sou o Valdo Souza, estou todos os sábados a partir das 2 da tarde aqui na nossa TV. Muita alegria, entretenimento, humor, vem com a gente! Oferecimento Miranda Estofados, a loja da fábrica. Estamos de volta com o Observador Político pela nossa TV e pela Rádio FM 93. A Câmara de Representantes dos Estados Unidos aprovou o impeachment do presidente Donald Trump. Os deputados aprovaram 2 artigos para caçar o presidente norte-americano, um por abuso de poder e outro por obstrução do Congresso. Na Câmara, os democratas têm maioria na casa e a aprovação dos 2 artigos já era esperada, inclusive, pelo presidente Donald Trump. Os democratas afirmam que o presidente cometeu crimes e contravenções, pressionando a Ucrânia a divulgar dados comprometedores sobre o principal rival democrata de Trump, para ajudar sua campanha de reeleição, e que obstruiu o Congresso
atrapalhando as investigações sobre as suas condutas. Acusações que constam, respectivamente, no primeiro e no segundo artigos julgados na noite desta quarta-feira. No primeiro artigo, por abuso de poder, foram 230 votos a favor e 197 votos contra o impeachment. Entre os democratas, 2 deputados votaram contra e o único deputado independente na Câmara votou a favor do processo. Todos os republicanos, como era esperado, evidentemente, o partido do presidente, votaram contra. No segundo artigo, que trata de obstrução ao Congresso, teve 299 votos a favor e 198 votos contra. O julgamento agora segue para o Senado, de maioria republicana, e existe a expectativa de que comece em janeiro. O julgamento começa em janeiro. O Senado dos Estados Unidos é quem decide, por maioria de 2/3, se vai afastar ou não o presidente Donald Trump do seu cargo. Esta é a terceira vez que há um processo de impeachment na história americana, mas nunca nenhum presidente foi cassado. Você acredita dessa vez vai ser? Eu acho que não, porque no Senado o partido do presidente é maioria. É muito forte, muito forte. É improvável que esse processo seja aprovado no Senado. Agora, o que me chamou a atenção foi a entrevista do presidente após o resultado da Câmara, da Câmara de Representantes dos Estados Unidos. Perguntado sobre a aprovação do impeachment, o presidente Trump saiu com essa: é golpe. Esse é golpe, a gente é bem fácil identificar por aqui, né? Qualquer coisa que acontece é golpe. São todos iguais. Parece inclusive a desculpa. Olha, a Prefeitura de Mossoró, através da Secretaria Municipal de Educação, está dando início a mais 2 etapas do processo de matrículas para o ano letivo de 2020. Nestas 2 novas fases, as matrículas acontecerão de forma online. Atenção, hein? Isso aqui é uma coisa no mundo atual que facilita a vida de todo mundo. Nestas 2 novas fases, as matrículas irão acontecer de forma online, diferentemente dos demais processos de anos anteriores, que acontecem de forma presencial. Os pais ou responsáveis devem acessar o link mossoró.com.br/aluno e realizam a matrícula preenchendo o formulário online. De ontem, dia 18, até amanhã, dia 20, o link estará disponível para as matrículas dos alunos que deverão entrar no maternal 1 e 2 da educação infantil. De 19 a 27 de dezembro, o sistema será aberto para os pais realizarem as matrículas dos filhos que deverão entrar no primeiro ano do ensino fundamental. Após os formulários preenchidos, os pais devem imprimir ou realizar um print da tela como forma de prova da realização da prática efetuada. É importante lembrar aos pais que realizarem a matrícula de forma online precisarão ir até a escola em que o filho foi matriculado no prazo de 15 dias, contando da data que fez a matrícula online, e entregar a documentação na secretaria da escola. Caso o pai não realize a entrega desse documento no prazo estabelecido, a criança corre o risco de perder a vaga. É o que está alertando aqui, é Silvia Batista, coordenadora do registro escolar. Está aí, portanto, essa novidade, a Prefeitura de Mossoró realizando matrículas para o maternal e primeiro ano de forma online. Muito bom. Olha, Demontalho, que notícia boa o Banco Central trouxe hoje para os brasileiros. Segundo o BC, a projeção para crescimento da economia neste ano e no ano que vem, ela aumentou. A previsão para a expansão do Produto Interno Bruto, o PIB, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país, em 2019, ou seja, neste ano, subiu de 0,9% para 1,2%. Já para 2020,
a projeção para o crescimento do PIB foi revisado de 1,8% para 2,2%. Segundo o BC, o ajuste na projeção repercute os resultados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística para o terceiro trimestre do ano, a revisão da série histórica do PIB e o conjunto de informações setoriais disponíveis para o trimestre em curso. E aí o ministro Paulo Guedes, ele que é um otimista por natureza com seu plano econômico, ele disse o seguinte, que o ano que vem vai ser o dobro do crescimento deste ano. Se confirmar dessas previsões, sim. E ele diz o seguinte, que a economia do Brasil iniciou um caminho virtuoso. Cada semestre que passa, segundo ele, isso fica mais claro. E aí ele conclui o seu raciocínio com uma frase que, evidentemente, é um recado para a oposição. O que é que ele diz? Abre aspas para o ministro Paulo Guedes. Quem está contra isso, que espere mais 3 anos e vote contra. Fecha aspas, frase de Paulo Guedes. Olha, outra notícia muito importante aqui para nós em Mossoró. O curso de jornalismo da UERN apresentou o segundo melhor desempenho do país entre os cursos de jornalismo de universidades públicas e privadas, conforme os indicadores apresentados. Conceito preliminar de curso, o CPC, contínuo de 4,08 e de nota máxima de 5. Entre as universidades públicas e privadas, o desempenho da UERN foi o segundo melhor, atrás apenas do curso de jornalismo da Unicinos, de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Olha só, hein? O curso de jornalismo da UERN atende a estudantes do Rio Grande do Norte, estados vizinhos, sendo referência na formação de profissionais em todo o estado. A maioria dos professores do curso é formada por docentes, doutores e com regime de dedicação exclusiva, com forte atuação no campo de pesquisa científica, extensão além de ensino. Em seu histórico, o curso já obteve diversas premiações com seus estudantes. Nascida como habilitação do curso de comunicação social, a graduação passou a ser um bacharelado independente, atendendo ao previsto nas diretrizes curriculares nacionais. César, essa é uma notícia que a gente dá com muito prazer, com o peito estufado, e mostra que a universidade, seus professores, seus alunos, como a universidade é brava, é valente, é altaneira, tratada a pão e água e fazendo desse tipo. Não? E vale lembrar, Edmundo, que quando colocado apenas universidades públicas, o curso de jornalismo da UERN fica em primeiro lugar no Brasil. Ela ficou em segundo quando pesquisar todas as universidades públicas e privadas, mas quando olha só as universidades públicas, o jornalismo da UERN é o primeiro colocado, é o melhor curso do Brasil, segundo esse estudo do Ministério da Educação. Olha, a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, ela sofre ataques de toda a ordem. De toda a ordem. Principalmente da elite do Rio Grande do Norte. A elite do Rio Grande do Norte não suporta a UERN. E não suporta a UERN porque a UERN nasceu em Mossoró. Porque a UERN foi uma luta do povo bravo de Mossoró. Tivesse essa instituição sido criada na capital do estado, certamente não haveria ataques absurdos como os ataques que a UERN sofre. E aqui nós temos que ser muito honestos com o telespectador e o ouvinte. A UERN sofre ataques não é de agora, é de sempre. E todos os governos, sem exceção, que por aí passaram e que aí está, não tem a UERN como prioridade. Quando chega no período de campanha, vai à UERN, participa de debates, faz promessa, quando se elege, esquece tudo.
Tudo. Aqui eu não estou tirando nenhum, aqui não há exceção. Não há exceção. Todos os governos trataram a UERN a pão e água. Não há exceção. E o atual está tratando dessa forma também. Só para se ter ideia, o governo atual bloqueou 100% de investimentos da UERN. 100%. Ou seja, o ano de 2019, a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte não vai receber um centavo de real do Estado para investimento. A governadora Fátima Bezerra, que é professora, ela cortou 100% dos investimentos da UERN. E mais, quando houve o contingenciamento das emendas parlamentares, que a UERN tinha uma previsão de receber 20 milhões e desceu para 16 milhões e meio, a governadora disse que iria completar, ou seja, iria liberar 3 milhões e meio para a UERN não sofrer com esse contingenciamento realizado pelo governo federal. O que houve? O governo federal descontingenciou, ou seja, devolveu os 20 milhões da UERN e até agora, hoje é dia 19 de abril, estamos a apenas 10 dias do fim do exercício de 2019. E a governadora Fátima Bezerra ainda não empenhou os 3 milhões e meio de reais, ou seja, está caminhando para mais um calote dado pelo governo à Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Além disso, vale aqui a gente destacar, o governo do Estado do Rio Grande do Norte baixou o orçamento da universidade em 300 mil reais todos os meses. A universidade precisa de 1.800.000 para pagar suas contas. O governo libera apenas 1,5 milhão. Isso significa dizer que a universidade sofrerá um corte de 3.600.000 reais ao final desse ano. É dessa forma que a UERN é tratada pelo governo do Estado. Portanto, diante de tudo isso, só nos cabe parabenizar o reitor Pedro Fernandes, os docentes da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, os técnicos administrativos da Universidade do Rio Grande do Norte, os mestres, os doutores e os estudantes dessa instituição, por nos dar essa alegria de ter um curso de jornalismo como o primeiro do Brasil entre as universidades públicas e o segundo do Brasil entre todas as universidades públicas e privadas. E um comentáriozinho aqui no final. Como a governadora vai pagar os salários e fazer investimentos em 2020? Pois não tem mais o dinheiro extra. E este ano a governadora só pagou a folha no limite. Resultado, é a pão e água de novo que vamos entrar em 2020. A governadora oferecendo pão e água à nossa universidade. Olha, a universidade dá as respostas. Olha, a esperança de 2020 é o Pacto Federativo e que o Congresso aprove o plano Mansueto para que os estados sejam socorridos. Se isso não ocorrer, a situação do Rio Grande do Norte será de penúria, infelizmente. César, vamos sortear esse belíssimo livro de Armando Negreiros, Crônicas Quase Agudas, Histórias daqui, dali e dali. Esse livro é ótimo. Um homem, Armando Negreiros, é médico, advogado, professor e escritor. Fantástico. Quem ganhou, César? Maria Eduarda Araújo. Maria Eduarda disse, eu gostaria muito de ganhar, jovem, tem 17 anos, eu gostaria tanto de ganhar esse livro para presentear o meu pai. Está aí, Maria Eduarda. Você que fez a inscrição do Santo Antônio, eu estou aqui no bairro Santo Antônio, vai presentear seu pai com esse livro. Maria Eduarda Araújo, ela que já tinha ganho, só ganhei uma vez, ganhou a segunda agora, tá ok? Parabéns. Boa tarde a todos e até amanhã, se Deus quiser, aqui com o último programa da semana. Tá lá. Olha, habitue-se a ouvir a voz do coração. É através dele que Deus fala conosco e nos dá a força que necessitamos para seguirmos em frente. Santa Doce dos Pobres. Uma boa tarde a todos e até amanhã.